Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas 5,32, onde Jesus diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Glórias ao teu nome. Nosso Deus é forte, poderoso. E então, eu dou graças a ti, porque além de pregar aqui, podemos transmitir também tua palavra via internet, e nós oramos para que alcance a tua palavra, alcance quilômetros e vidas, Pai, para que pecadores cheguem ao arrependimento. Esta é tua mensagem e queremos fazer predominante isso aqui para a glória do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Um chamado ao arrependimento. E o texto é tão maravilhoso aqui, né? Esse capítulo 5 de Lucas. É um capítulo, tem a pesca maravilhosa, tem a cura do leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum, a vocação de Levi. E aqui, quando está chegando o final já do capítulo, sabe onde Jesus vai? Ele vai comer com pecadores. Pecadores não no sentido que nós entendemos, mas no sentido de que os judeus entendiam. Aqueles homens eram publicanos, trabalhavam para o governo romano, né? E os judeus tradicionais da religião judaica, eles chamavam esses homens de pecadores. Então, aqueles que tinham uma marca de um pecado sério na vida, eles chamavam de pecadores. Por exemplo, Zaqueu foi chamado de pecador. Aquela mulher adúltera que entrou na casa de Simão, o povo a tratava como uma pecadora, né? E aí Jesus, aqui, fala o quê? Ele diz, ele está censurando Jesus. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu tenho outra mensagem neste versículo, mas esta aqui eu fiz há pouco tempo. Vale a pena, queridos irmãos, a gente entender melhor esse assunto. Por quê? Eu quero lembrar a vocês que para desligarmos da necessidade de arrependimento, alguns pregam e ensinam que arrependimento e fé é a mesma coisa. Mas não é. As palavras têm diferenças, na sua linguagem. A própria Bíblia faz. Não precisava usar palavra diferente para falar de uma coisa só. Conversão é uma coisa, arrependimento é outra, e fé é outra coisa. Como justificação é uma coisa, a adoção é outra coisa, o que mais? Redenção é outra coisa. São palavras que às vezes estão tratando de um tema, mas são palavras diferentes, que explicam várias coisas dentro de um tema. Então, o que acontece é que hoje não pregam arrependimento. Não estão pregando. Mas vocês podem perceber que Cristo sempre pregou arrependimento. Mas você pode falar assim, isso era a mensagem dos profetas. Ué, não tem profeta hoje? Em Efésios fala que a igreja tem profeta. No caso, eu sou um profeta. Desde que esteja pregando a palavra de Deus, é um profeta no sentido bíblico. Então, mas Cristo pregou, João Batista pregou, os profetas do Velho Testamento pregaram, e aí você diz, era só desse tempo, agora não precisa, basta crer em Jesus. Espera um pouco. Será que é verdade? Não, é uma verdade em parte. Mas você lembra de 2 Pedro? Que Pedro fala que Cristo, ele está alongando o tempo, ele é longânimo, porque quer trazer todo o seu povo ao arrependimento.
né? E uma das coisas que Deus fez no Velho Testamento, foi censurar os falsos mestres, porque eles davam uma paz que não era a paz de Deus para o povo. Por quê? Não conclamava o povo ao arrependimento. Tá? Olha as mensagens também dos apóstolos, quando foi o começo da igreja ali em Atos capítulo 2. Era puramente arrependimento. Tá? Por quê? Porque Jesus está tratando desse assunto aqui. Ele não fala, eu vim chamar os justos, os pecadores, à fé em mim. É óbvio que haverá fé. Porque quando o pecador se arrepende, ele, obviamente, vai ter fé. Arrependimento sem fé em Cristo não vale nada. Tem valor nenhum. Né? Então, vamos entender isso aqui. Que Cristo, quando ele chama pecadores, ele chama no lugar certo. Ele tira do lugar onde o pecador está e põe no outro lugar, chamado o lugar que eu chamo, intitulo, lugar de arrependimento. É assim que o Senhor faz. Né? Então, sem arrependimento, o povo não sabe o que crer. Eu estou asseguradamente firme nisto, de que estão lidando nas igrejas com pessoas que jamais conheceram arrependimento. Se não tem pregação, você vai criar um sistema chamado discipulado. E o pecador, a não ser que a pessoa se converteu ali numa casa, não tem dúvida. Mexer com uma alma arrependida, qualquer lugar. Se uma irmã está conversando com a vizinha dela, já vê marcas de arrependimento na vida dela, ela está procurando o perdão de Deus, é porque se arrependeu. Tá? Então você pode perceber, sem arrependimento nunca haverá invocação do nome do Senhor para ser salvo. Mas como é que eu vou invocar se eu nunca arrependi? Saulo conheceu o arrependimento porque a mão de Deus pesou na vida dele, ele foi ao pó, ficou cego. Foi ali, ele não usou a palavra arrependimento, mas as circunstâncias mostram ali como ele ficou no escuro, ouvindo só a voz do Senhor. Deus sempre lida com arrependimento. E sabe de uma coisa? O arrependimento é que vai, vamos dizer assim, mostrar como será aquela pessoa futuramente. O arrependimento na vida de um crente é contínuo, não para, começa na conversão e continua até a morte dele. Uma vida arrependida. Spurgeon disse que o arrependimento é o portal aberto, é a porta aberta para conhecer as maravilhosas riquezas da graça. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver que ninguém entra na vida cristã sem ter conhecido o arrependimento. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, claramente Zaqueu se arrependeu. A prova foi quando ele falou, de hoje em diante, farei isso. Quer dizer, mudou a vida. Eu sempre digo, você quer entrar numa máquina do tempo, conheça o arrependimento. Não é invenção, não. Estou usando a linguagem atual, mas é pura verdade. O homem arrependido, ele volta ao passado. Ele volta e vê a sua vida, seu caminho. Quantos anos ele tem? 50 anos? Como foi a vida dele durante 50 anos? Como ofendeu a Deus? Como foi? Isso é arrependimento. Hoje eu não quero dar uma mensagem no texto, tá? Eu vou mostrar nesses 3 pontos aqui, a beleza do arrependimento, tá? Eu vou falar primeiro sobre o perigoso caminho tomado no pecado. Senão nós não entenderemos, irmãos. Porque precisa de arrependimento. Precisa. Não basta crer em Jesus? Espera um pouquinho. Com que tom de voz está saindo isso? Você conheceu a sua vida? Olha, hoje o povo, nesta
pós-modernidade, homens e mulheres não sabem o que é queda em Adão. Tá? Nós estamos vivendo uma época humanista. Dó do homem. Deus é visto como alguém que veio acudir, pobre coitado do homem, tirá-lo da depressão, tirá-lo da condição, dar ele uma vida aqui melhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O homem deve voltar ao pó. Ele tem que ser tirado lá de cima e colocado no pó. Parar de murmurar, parar de reclamar, lembrar o quê? De onde ele veio? Eu e você, apesar de termos nascido há pouco tempo, nós viemos da queda. Não tem como recusar falar sobre isso. É arrependimento. Se eu puder mostrar a minha origem pela Bíblia, eu estou conduzindo pessoas ao arrependimento. Porque eu volto ao Éden. Eu volto de onde eu vim. Se eu vou contar minha história, eu vou querer parabéns para você nessa data querida. Né? Eu fiz tantos anos. Mas a Bíblia não bate palmas nem parabéns para ninguém. A Bíblia conta a nossa história de uma maneira lastimável, terrível. Eu tomei o mesmo caminho de Caim. Eu segui o curso deste mundo. De uma forma mais tremenda. Eu estava lá, debaixo da árvore. E provo isso. Olha como eu gosto do mundo. Olha como eu gosto de ouvir da voz do diabo. Eu não gosto da Bíblia. É a natureza humana. Tá? Nós não gostamos. Gostamos de estar sonhando. Foi assim que Eva e o casal no Éden fez. Sonhando debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo chega com aquela artimanha dele, com aquele sibilar dele da serpente enganadora. Tá? Aí a prova. Olha como eu era, como é a minha história. Eu fugia do lugar da presença de Deus. O meu Senhor nos criou no jardim. Eu queria no pecado fazer do jardim um paraíso do pecado. Até hoje é. Eu não quero o paraíso de Deus. Eu não quero o lugar da presença dele. Eu não quero esse Deus aqui. Então vamos fazer um mundo melhor. Vamos fazer um mundo paradisíaco, onde nós fazemos o que quisermos fazer. O que Deus fez conosco? Ele expulsou do jardim. Aqui não é. Não, aqui não vai ficar. Não vão contaminar meu jardim. Aqui tem a porta do paraíso. Então, vamos tomar o mesmo caminho de Caim. Vamos construir um mundo melhor. Aqui nós vamos ter instrumentos musicais. Nós vamos fabricar nossos instrumentos de trabalho. Nós vamos fazer tudo para fazer um mundo melhor. Olha aí, o paraíso. O paraíso do pecado. Foi isso que Lúcifer fez. Quando ele caiu do céu, ele desceu na terra e assentou-se no meio de pedras lindas, bonitas, como diz Ezequiel, capítulo 28. Assentou ali, ornamentando com tudo. Isso é o mundo que eu quero fazer. Um mundo brilhante, um mundo rico, um mundo de sonhos. Mas lembre que Deus nos criou no Éden. Foi lá que ele fez do pó da terra. Ao sair do Éden, expulso do Éden, nós entramos no mundo para voar às alturas dos sonhos, de grandes conquistas, de paixões, de belezas mundanas, subindo às alturas. E vocês sabem o histórico, porque Deus destruiu aquela população naquele tempo. Ele cobriu tudo com as águas do dilúvio. Então, o que nós fizemos? Vamos lá, sendo mais
forte, batendo na mesma tecla para que todos entendam. Tomamos o caminho do desprezo a Deus. Desde o Éden. Não esperamos chegar até a Moisés. Não. Desde o Éden. Nós demos as costas para as leis dele. Leis santas, puras, amorosas, fiéis, perfeitas leis. Demos as costas. O Deus que nos fez sem pecado, nos criou sem pecado. Agora, voltamos por dar ouvido à voz da serpente, de Satanás, e olhamos para esse Deus e recusamos as leis dele. De um Deus santo. Estava ali na queda, debaixo da árvore, todo o conflito nosso contra não matarás, não furtarás, não honre o pai e a mãe, não ame esse Deus. Estava tudo ali. A lei de Deus é eterna, ele não muda. Mas nós estávamos ali, em pleno combate contra ele, lá debaixo da árvore. Está vendo, queridos? Outro detalhe, tomamos o caminho da escravidão. Oh, que confiança no diabo. Enquanto dissemos não para Deus, não percebíamos que quando tomamos essa decisão, automaticamente o pecado nos algemou. Prendeu nossas mãos. Travou nossa linguagem. Controlou nossos pés com grilhões. E Satanás só aproveitou. Ele aproveitou e nos puxou. Vamos pegar esse mercado de escravos agora. Parece uma batalha perdida por Deus, né? Perdida. Ele pegou aquele grupo de miseráveis pecadores em Adão e os puxou para guiá-los para construir seu mundo. Mercado de escravos. Conforme a própria Bíblia descreve. É o que nós estamos vendo hoje. Olha o homem no pecado. Olha como ele usa o dia do Senhor para sair cedo puxando o cachorro na rua. Ou como usa para limpar seus carros, limpar a casa, fazer compras, ir para um clube, ou ver seus filmes, assistir seu jogo. Onde está a glória de Deus? Não dá. Não. Veja o terror do pecado. Estamos vendo aí. Precisamos voltar lá? Voltamos na Bíblia. A Bíblia nos pega e fala, tá bom, volte lá. Você lembra de Ezequiel? Que Deus pegou pelo cabelo dele e levou até o templo? Quando eu falo da doutrina do pecado, Deus nos pega na nossa mente, nas nossas emoções, queira ou não queira, Ele pega e nos leva de volta. Vem aqui. Aí Ele volta e diz, acorde, olha onde você está. Você está neste mundo maligno. É a mesma coisa. Outro detalhe, queridos, tomamos esse caminho porque parecia mais fácil. É mais fácil servir ao diabo do que servir um Deus de amor. Olha que coisa impressionante. Amar o ódio e odiar o amor. Amar a escravidão e odiar a liberdade. Deixar de ser a coroa da criação para ser a miséria, o verme da criação. Que coisa. Também, usando uma ilustração bíblica também, quando fizemos o que o filho pródigo fez. Deixamos Deus, pegamos tudo que Ele nos deu e descemos ladeira abaixo para ir comer as migalhas dos porcos. Que coisa. Então, olha a distância. Eu não tenho que clamar por arrependimento, pregar sobre arrependimento, porque o homem no pecado, ele está lá no fundo do poço,
tem que pegar. Deus abre os olhos da alma para ele ver. Também tomamos o caminho, sem que saibamos. Este é o caminho que nos leva para uma perdição inevitável. No pecado, nós achamos que Deus está usando de brincadeira, que não tem castigo com ele. Nós estamos lidando com Deus de ira eterna, de vergonha eterna, de terror eterno, um Deus de fogo eterno. Não é brincadeira. Não estamos lidando com homens, não estamos lidando com reis da terra. Nós estamos lidando, eles são terríveis, mas quando pensamos em Deus, nós estamos vendo uma enormidade de misericórdia, mas de um Deus que está avisando, dando tempo, anos, saúde, comida, pondo na mesa dos ímpios. E mesmo assim, eles estão no território de Deus, abusando de Deus, achando que não haverá punição. Não foi assim o mundo de Caim? Com os avisos de Noé, por mais de 100 anos, pregando. E quando veio o dilúvio, não teve mais jeito. Não teve mais misericórdia. O sol da misericórdia ficou encoberto atrás das nuvens do dilúvio. E foram milhões para a perdição eterna. Eu vou então para o segundo ponto aqui, para falar sobre o lugar do arrependimento. Vocês podem perceber que eu não estou tanto dentro do texto, mas note, eu só estou focando aqui no que ele fala no versículo 32. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele não vim chamar justo. O que é isto? Que lugar é esse? Será que vale a pena o arrependimento? Vale. Quem não conheceu o arrependimento na vida não é crente. É um falso crente. Eu não estou dizendo de choro. Pode haver. Eu estou dizendo sinceridade do coração. As lágrimas de um arrependido são lágrimas que não podem ser vistas. Há um choro lá dentro. O que eu fiz com meu Deus? Olha o que eu fui. Olha como blasfemei dele. Então eu quero mostrar aqui para vocês o que acontece quando há arrependimento. A primeira lição que eu quero mostrar aqui é a seguinte: o lugar do arrependimento é de fato um lugar humilhante. Mas nós nunca vamos conhecer honra sem primeiro ver nossa vergonha. A primeira coisa que a graça faz, ela utiliza a lei para nos dar alfinetadas. Ela primeiro nos prostra no pó. É lugar de tristeza? É. Vergonha? É. Mas espera. Deus nunca faz alguém rir sem antes fazê-lo chorar primeiro. Deus nunca vai mostrar a glória celestial para alguém sem antes mostrar o merecimento dele no fogo eterno. Nunca. Conheça a lei para conhecer a graça. Se você não conhecer a lei de Deus e sua culpa, você vai pensar que graça é algo barato. Que Deus está distribuindo salvação, jogando papelzinho para você entrar no céu. Escute, quando você está sentindo dor, você vai ao médico e ele vai dizer, a sua situação não está boa. Mas bem-aventurado é o médico quando ele diz, eu tenho a solução. Jesus fala assim, isso aqui. Eu estou atrás de perdidos. Eu não estou atrás de bonzinhos. Eu não estou atrás de religiosos. Eu estou atrás de pecadores. Eu vim buscar pecadores. São eles que eu conduzo para o arrependimento. Veja,
Olha, é no lugar de humilhante que nós vemos nossa miséria. O ser humano não gosta disso. A religião hoje, a religião da nova era, quer fazer até dentro das igrejas um lugar gostoso, um lugar prazível, um lugar onde eu sinta a presença de Deus, onde eu posso dizer, eu sinto emocionado a presença de Deus. Não. O culto é lugar de temor. Cale-se diante dele toda a terra. É um lugar onde eu vejo minha miséria, minha perdição, meus merecimentos. O homem moderno de hoje quer isso? Não. Ele quer exaltar, louvar, cantar, e sentindo que Deus está abençoando a vida toda dele. E não está. Ele é um Adão, filho de Adão. E a Bíblia xinga nosso estado em Adão. Então, eu quero dizer, o lugar de arrependimento é o lugar onde todo homem deve estar. Volte ao pó. Volte pela mão de Deus, ó pecador. Caia aos pés dele. Se humilhe. Porque ele vai chegar. Você verá aquele Criador que ele fez do pó da terra. E está falando com você. Você transformou o pó da terra em um lugar de sujeira. Olha a sua situação. Você não é o que você está pensando. Você é um verme. Quebrou a minha lei. É humilhante, não é? Porque quando eu vejo o que eu fiz, aí eu contemplo então, não é mais do que o meu Criador, eu contemplo um Salvador, que quando me coloca naquele lugar, ele vai falar, não é a voz do diabo, é a voz do Salvador. Eu te amei. Eu vejo muitos procurando saber da eleição. Eu quero saber que eu fui eleito. Espera um pouco. Deus não tem doutrina da eleição para você. Ele tem a doutrina da queda. Porque se você não voltou lá para ver sua miséria, você não vai entender eleição. Outro detalhe é que o lugar do arrependimento é o lugar onde o homem se tornará homem. O pecado não nos fez homem, nem mulher. O pecado nos fez vermes, transgressores, condenados, escravos, servos do diabo, filhos do diabo. Quando volta ao arrependimento, o homem se torna homem. Dá uma olhada em Saulo. Quem ele era? Ele entrou em Damasco desafiando Deus. Onde está esse Nazareno? Eu quero acabar com ele. Um assassino. Um homem terrível. Armado até os dentes para matar os santos de Deus. Mas sabe, quando ele caiu no pó, que Ananias foi vê-lo lá na rua direita, lá em Damasco. Estava ali ele orando. Um homem, de joelho no chão, prostrado perante Deus. Agora era um homem. O homem veio do pó. No pecado, ele veio das mãos do diabo. Outro detalhe é que o lugar de arrependimento é o lugar de amor. E que amor?
Então o homem arrependido, ele tem um entendimento de quem é Jesus. Como é que ele pôde me amar? Nós cantamos Buscou-me com ternura, esse hino maravilhoso, 37, do nosso cantor, onde ele diz, o que foi que ele viu em mim? O que ele achou em mim? No lugar do arrependimento, o homem vê isso. E agora, ao invés de melodia para o diabo, melodia para Cristo. Ao invés de cantar o que o mundo gosta, ele tem nos seus lábios poemas de amor por Jesus. Dá uma olhada nos nossos hinos antigos. São hinos que exaltam Cristo, glorificam o Senhor e vê nele um braço de ternura, vê nele um refúgio onde ele vai. Então, quando o homem é arrependido, ele olha para o mundo onde ele pisou e diz, onde é que eu estava? Eu estava no buraco sem ver. Eu estava na miséria. Eu pensei que eles eram meus amigos, mas agora estou vendo que eles eram meus inimigos. Então a perseguição começa quando o homem volta ao arrependimento. Mas ele encontra refúgio em Cristo. Outro detalhe. No lugar de arrependimento, o homem pode ver a realidade da vida. É no lugar do arrependimento que ele começa a entender. Meu Deus, onde eu estava, o caminho tortuoso, olha, todo cheio de curva. Olha o que eu fiz. Deus não criou esses caminhos. Eu que peguei o caminho de Deus e transformei em veredas tortuosas. Minha miséria no pecado, andando para a direita e para a esquerda. Sempre assim. Olha o mundo visto por Deus lá de cima. É um mundo de caminhos tortuosos. Por isso que Deus mandou o profeta pregar. Endireitai os caminhos do Senhor. Coloque caminhos retos. O que é isso? Uma vida diferente. No arrependimento, o homem encara isso. Foi aqui que tudo começou. Desde que eu nasci. E agora? Vai começar tudo de novo. E agora ele e Deus. Ou um homem que era parecendo um cavalo, que é rebelde, parecendo um touro, desafiando Deus na vida. E ainda religiosamente, achando que pode manipular Deus. Agora não. É um homem manso. Olha o que Cristo faz. Ele pega um homem bruto e transforma num homem manso para com Deus. Agora é uma ovelha, não é mais um leão. Eu digo mais. Ele verá que ele não pode prosseguir por onde tem trilhado. Ele agora olha para a direita e para a esquerda. Olha o que está acontecendo. Eu não sabia disso. Olha que mundo cruel. Meu caminho é diferente. Eu caminho para o céu. Eles estão caminhando para o inferno. Enquanto o homem não arrepende, ele não tem uma visão aberta. Vamos mais adiante. O lugar de arrependimento é o lugar apresentado pela palavra de Deus. O homem arrependido, ele tem sua vista da alma, sua visão da alma aberta. Ele contempla o que está escrito. O não arrependido, ele fecha a Bíblia. O arrependido abre a Bíblia. O arrependido, ele vê Deus falando cada página da Bíblia. Ele vê que a Bíblia é a boca de Deus aberta. Quando fecha, eu não quero ouvir Deus falando. Pode notar, o homem não arrependido, ele não vigora a sua vida em cima da palavra de Deus. Ele não gosta de estar na igreja para ouvir. Não, ele quer ouvir coisas boas. Então ele pega a Bíblia, manipula a Bíblia. Ele gosta de ouvir falsos mestres,
porque eles são incrivelmente hábeis para dar uma paz nos seus corações que não veio de Deus. Então, é o lugar apresentado pela palavra de Deus. Outro detalhe é que o lugar de arrependimento, Deus será conhecido como grande Deus, Salvador e Senhor, e cheio de misericórdia. Então, presta atenção, é no lugar de arrependimento que começa a nova criação. O que Deus está fazendo? A primeira criação tombou no pecado, e agora eu vejo no homem, o novo homem em Cristo, Deus atuando, formando agora um homem em Cristo, um homem no segundo Adão. A criação original é o homem no primeiro Adão, caído, condenado, rebelde, terrível. Mas agora, o homem no lugar do arrependimento voltou ao Éden. É impressionante. Ele volta ao Éden com uma nova criação de Deus. Agora, parece que ele entrou no jardim, no lugar deserto. Mas não é. É que o pecado fez do Éden um deserto. E é ali que Deus opera. Que Deus pega do pó manchado de pecado e faz um novo homem em Cristo. E dali, o homem erguido em forças para poder andar como deve andar, ele não será o mesmo. Ok. Agora eu vou para o último ponto. Quando não conhece o lugar de arrependimento. Quando o homem não conhece o lugar de arrependimento, ele vive desafiando Deus. Você lembra de Faraó? Deus simplesmente estava brincando com Faraó. Um monarca, respeitado, temido pelo povo, perverso, rebelde, arrogante. Mas notem, quando Deus começa a humilhar pessoas que nunca vão se arrepender, a coisa é terrível. Veja, ele continua desafiando a Deus. Eu falei no começo que quando há um arrependimento que não provém de Deus, pode perceber que a pessoa parece mudada. Ela parece que tem pano de saco na cabeça. Parece que jogou terra sobre a cabeça. E até vem na igreja. Parece humilhado. Mas é por pouco tempo. Porque não foi obra de Deus. Não foi Deus que começou aquilo. Foi ele. Com o Faraó foi assim. Quantas vezes ele pareceu até um crente. Moisés, não vai longe não. Ore por mim. Eu vou deixar o povo ir. Porque estava sob pressão das pragas. Ele estava cercado de moscas, de piolhos, de sapos. Mas era um homem natural. O homem não arrependido. Ele desafia Deus. O homem não arrependido. Ele tem na mão o seu dinheiro. Deus, eu não quero que o Senhor mexa com o meu dinheiro. Está aqui. Lembra daquele homem rico? Eu vou dar a quantia que precisa de algum dinheiro. Deus queria o coração. O homem não arrependido, ele não entrega o coração. Ele entrega uma parte só. Deus requer a totalidade. O homem que é arrependido, ele vê o Salvador na cruz. E quando ele vai para Cristo, ele quer tomar também a cruz de Cristo para carregar. É impossível arrepender com arrependimento de Deus, sem tomar isto. Quando aquelas 3.000 almas se converteram em Jerusalém. Que maravilha. Eles estavam juntos todos os dias. Uma igreja em temor.
uma alegria, cantando juntos, aprendendo das doutrinas dos apóstolos. Que maravilha! O homem arrependido, o homem não arrependido, ele desafia a Deus. Dentro da igreja ele vai desafiar. Ele não será uma ovelha, ele será um bode dentro da igreja. Outro detalhe, o homem não arrependido, ele procura se esconder, com medo de ser descoberto. O homem não arrependido, ele gosta de ouvir bons pregadores, porque é que ele vai pregar o que ele gosta de ouvir. Está cheio de falsos mestres hoje. Só procurar. Tem na internet. Tem no quarteirão da sua rua. Tem falsos mestres. Pode procurar. Eles vão dar paz para você. Eles vão orar. Eles vão dizer: aqui nós amamos. Os outros não amam vocês. Ele vai pregar a palavra? Vai. Ele vai torcer a Bíblia. Ele não vai pregar o que Deus manda pregar. Porque ele não quer perder você. Você tem muito para dar para ele. Olha o que acontece com o homem não arrependido. Ele sai à procura. Vai ser um tesouro para ele encontrar um pregador que ele fale bem. Que põe a mão na cabeça dele. Vai em paz. Pode ir. Foi isso que acontecia. Era isso que acontecia nos dias de Jeremias e Ezequiel. Paz, paz, paz. Hoje a palavra é essa. Graça e paz. Graça e paz. Não tem graça e paz. Tem guerra para quem não se arrependeu. Lembra de Félix? Aquele governador que foi ouvir Paulo na prisão? Quem sabe, na prisão, Paulo daria um dinheiro para ele. Me tira aqui da cadeia. Ele pensava assim. Sentou para ouvir Paulo. Mas aquele lá era um homem de Deus. Ele estava ali para pregar, como Jeremias pregou. Tiraram ele da prisão, depois de tanto açoite, e o rei recebeu lá. Como é? Fala agora. Babilônia vai invadir? Vai. Se você não se entregar, você vai ser morto. O pregador não muda. Ele é o mesmo. Ele tem a mesma mensagem, o homem de Deus. Mas o não arrependido, ele está sempre se escondendo. Onde eu posso me esconder? Eu não quero ouvir aquele pregador. Ele mexeu comigo. Ele fica invadindo a minha vida. Mas Deus não tem outra mensagem. Ele veio buscar arrependidos. Ele veio buscar pecadores no lugar do arrependimento. Outro detalhe. O homem não arrependido, ele prossegue no orgulho. Ele não foi quebrado a sua soberba. Não. Ele é o mesmo homem. Ele tem guardado as armas contra Deus. Ele que dirige a sua vida. Ele não tem compromisso numa boa igreja que possa ajudá-lo, com um bom pastor para lhe orientar. Não tem. A vida dele é dele. Quem controla a vida dele é ele. O homem não arrependido, ele não guiará a família para Deus. Ele não protegerá com amor bíblico a esposa. A mulher não arrependida, ela seguirá os padrões do mundo, como a esposa de Ló seguiu os costumes de Sodoma e Gomorra. É exatamente isso. O homem não arrependido, ele não terá o padrão de fé que teve Abraão. O homem arrependido é cheio de defeito. Todo crente é. Mas ele tem o seu Deus. E ele confia no seu Deus. Mais do que isto, o homem não arrependido, ele brinca perto da fornalha eterna. O que é bênção para o crente é terror para o incrédulo. Os 3 amigos de Daniel foram amarrados com toda a roupa deles, até com o chapéu que eles tinham, e jogaram na fornalha ardente. Mas os que jogaram morreram. Somente as chamas chegaram, lamberam aqueles homens e eles morreram. Enquanto os 3 estavam passeando no fogo. Nota, o homem não arrependido, ele brinca perto da fornalha ardente.
Quantos têm morrido no pecado? Eu já conheci pessoas que chegaram perto da cruz, perto do amor, perto da porta do paraíso, mas não entraram. Morreram em seus pecados. Morreram. Brincaram com Deus. Não caíram em arrependimento. Outro detalhe. Não conhecendo o lugar de arrependimento. É achar enganosamente que tomará sua decisão quando bem quiser. Que coisa! É uma confiança inútil no seu livre-arbítrio, poder de decisão. Não tem isso na Bíblia. Nós não estamos lidando com homens, nós estamos lidando com Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Misericórdia. Nós não estamos tratando aqui com essa graça barata que estão pregando hoje. Nós estamos lidando com o Deus que usa de misericórdia. Ele fala da vontade dele, não da vontade do homem. Terei misericórdia de quem eu quiser. Então, o Evangelho proclama a todos: arrependei-vos, caiam em pó. Não é hora de brincadeira, não. O mundo está bonito, corra do mundo. A ira de Deus virá. Não brinque. Ah, mas está bom em Sodoma. Não tem sinal de nada. Não vai cair chuva nenhuma. Não vem castigo, não. Corra. Corra para a cruz. Corra para Cristo. Não brinque. Não é sua decisão. Sua decisão é cair, se humilhar, clamar. E, enfim, qual o lugar de arrependimento? Esse lugar é só para pecadores arrependidos. Só. Que maravilha. Deus arrumou um lugar próprio para puxar os pecadores para lá. Zaqueu foi para lá. Cristo conduziu o ladrão na cruz, no lugar do arrependimento. Estava pendurado na cruz. Ia morrer. As dores já infernizava. Ele viu o abismo. É um lugar de arrependimento. É no lugar de arrependimento que a voz de Deus é a voz graciosa. É no lugar de não arrependimento que um Deus de ira está mirando a cabeça do ímpio para matá-lo. O lugar de arrependimento é incrivelmente maravilhoso. Quão enganoso é pensar que é justo. Quando o homem não arrepende, ele sempre está comparando com os outros. Eu sou religioso. Aquele moço ali usa droga, eu não uso. Aquele bebe pinga, eu não faço. Aquele é um ladrão, eu não sou. Aquele não ora, eu oro. Aquele não louva, eu louvo. Está vendo? O homem não arrependido faz exatamente o que os judeus fizeram. Olha, ele está entrando no meio de pecadores. Ele é um pecador também. O que Jesus falou? Os justos não precisam de médicos, doentes sim. Eles são doentes na alma. Eu vim tratar com eles. Eu vim chamá-los ao arrependimento. Que fantástico. Não tem algo melhor para o homem do que se humilhar. Quando? Já. Perante Deus. A minha mensagem é esta. Quantos podem me ouvir? Não gostam? Não tem problema. Não querem me ouvir? Não tem problema. Mas eu vou pregar. Ah, mas eu não vou ouvir. Não tem problema. É você e Deus.
Mas talvez tenha entre meus ouvintes, quem sabe, uma mulher, um jovem, um homem arrependido. Está cheio de pecado? Não tem problema. No lugar de arrependimento, Deus trata com o pecador. Quando você vai ao médico, ilustrando aqui, o médico tem um lugar para tratar. Talvez você vai ficar sobre a mesa para uma cirurgia, mas é ali que ele vai tratar. Quando você está no lugar de arrependimento, está um Deus misericordioso, com o bisturi da salvação. A lei vai cortar você. Dói. Você vai saber quem era você. Você vai chorar. Mas é ali que Cristo trata. Eu vim buscar perdidos. Ele morreu para lhe salvar. Ele na cruz pagou o preço para lhe dar completa salvação. Vem, amigo. É um lugar de arrependimento. O Senhor chama pecadores assim. Você quer ter usar seu livre-arbítrio? Usa para cair perante Deus. Porque seu livre-arbítrio não vai levar a Ele. Vai levar ao pó. E é ali que Deus fala com pecadores. Tem lugar no céu? Tem. Para pecadores arrependidos. Porque quando Cristo salva, Ele limpa o pecador. Ele purifica o pecador. Ele torna o pecador justo perante Deus. Ele torna o pecador aceitável perante Deus. Um pecador pronto para ir para o céu. Veja a diferença. Quando o homem não se arrepende, ele está preparadíssimo para ser jogado no inferno e posteriormente no lago de fogo. O homem arrependido, não. Ele arrependeu, clamou a Jesus, encontrou um Salvador, ele está pronto para entrar no céu. Que o Senhor chame nesta noite pecadores ao arrependimento.